aí, vamos para mais um Fala Terráqueos e hoje começando uma nova fase do Fala Terráqueos, hein? Então, a partir desta semana, são 3 Falas Terráqueos. É isso aí, tá? Toda segunda, quinta e sábado. Então, vamos começar falando de teatro, que a gente já vem falando há um tempo, falamos de todos os tipos de comédia. E hoje nós vamos começar com algumas dicas para atores, tá? O que a gente tem que fazer no palco, essas coisas. Então, cara, dentro da comédia ainda, isso que eu vou falar, tanto serve para a comédia como para o drama. Vamos analisar mais o ponto da comédia, então. É a pausa lógica. O que é a pausa lógica? Vamos lá. Basicamente, uma peça de teatro é escrita baseada nos seus diálogos, ou seja, a peça é toda falada, né? Não é uma narração. Às vezes tem um narrador, tem alguém que conta a história, mas mesmo assim, são textos ali que são colocados para o público. Ok. E é através dessas falas que existe a ação das personagens, tá? De tudo que acontece no palco, os diálogos entre uma personagem e a outra tem que ser ouvidos, né? Tem toda uma estrutura para que isso aconteça. Nos diálogos nós temos duas coisas, as pausas lógicas e psicológicas. Hoje nós vamos ver as lógicas. Quando o ator recebe o texto, ele precisa ter cuidado, né? Ler com cuidado, para identificar sua personagem e suas falas. O que ela diz, como diz, qual a intenção de cada linha é importante para o ator trabalhar. Ou seja, tudo ele tem que analisar. O que o texto diz, né? A personagem fala, como ela fala, a intenção, como colocar aquilo na boca do ator, como expressar aquela situação ou aquela palavra que é dita ali naquele momento e foi escrita pelo dramaturgo. Tá? E é nisso aí, ele tem que trabalhar esses textos, esses diálogos e construir a sua personagem, né? Ok. Entender cada palavra, cada vírgula, cada palavra, cada vírgula, cada reticência que é colocada quer dizer alguma coisa para o ator. Então ele tem que prestar atenção no texto, ter uma intenção de quem escreveu, por que foi escrito daquela maneira. E o ator tem que esmiuçar isso ponto a ponto, tá? Então assim, ele tem que estudar cada nuance e o estudo do texto é uma coisa profunda, né? Ele tem que se aprofundar no roteiro para entender por que a sua personagem age daquela maneira, por que ela fala daquela maneira, o que ela coloca, tá? A pausa lógica, basicamente, é o físico, ou seja, é o texto ali em si, né? É aquilo que tem e quais são as pausas que tem nesse texto, tá? Então, assim, a pausa lógica, ela modela as frases inteiras de um texto, né? O ator tem a compreensão da personalidade, a ação e a intenção da sua personagem. É um pouco mais formal, é mais físico, como eu disse mesmo, né? E tem o tempo certo de fala. Aí tem que ver as vírgulas, como eu falei, as rubricas do autor com relação aos diálogos e às cenas. Então, nessa pausa lógica, todo o texto físico, né? Depois no outro vlog eu vou explicar por que eu estou falando que é texto físico esse aqui, da pausa lógica. Ele tem que sublinhar, ele tem que analisar a vírgula, ele tem que analisar cada momentinho que o seu personagem fala alguma coisa. Não importa se o texto é longo, se ele tem um bife, se ele tem uma frase curta, ele precisa analisar tudo isso para saber exatamente o que ele vai colocar e o que ele vai falar como ator, tá? E tem o tempo certo, ou seja, a pausa lógica tem o tempo certo, tá? E isso é primordial na comédia, ter o tempo certo de comédia para ela funcionar. Tá? Na comédia o texto já é escrito para fazer rir, exatamente, o texto da comédia já traz gags, já traz situações engraçadas, só o ator precisa personificar isso e colocar no palco junto com a direção que vai lá estar trabalhando com ele, como fazer isso de uma melhor forma e principalmente como tirar o riso, a risada do público, que é uma das coisas mais difíceis de fazer. Então assim, tem que ser bem dirigido, porque se não for bem dirigido, esse tempo de comédia se perde, esse tempo lógico se perde e a coisa não funciona. E os ensaios são justamente para trabalhar os diálogos, o jogo de cena e colocar o tempo certo nos diálogos. E para isso a química dos atores precisa existir. Exatamente, então precisa haver uma química de todo o elenco para que a coisa funcione, para que a coisa aconteça da maneira que é necessário. Tá? Então, só voltando lá, a pausa lógica modela todas as cenas e ajuda os atores com o tempo da comédia. Exatamente. Então assim, tudo tem que ser bem certinho. Tá? Lógico que existem os cacos, existem as coisas que eu vou falar no próximo vlog, mas neste momento, tá, que a gente está falando de pausa lógica, tudo tem que estar ali controlado pelo roteiro, pela direção, a química dos atores e tudo funcionar perfeitamente para que a risada aconteça quando precisa acontecer. É isso aí, gente, tá?
Voltamos na quinta-feira falando da pausa psicológica, ok, gente? É isso aí, é a nova fase do Fala Terráqueos. Acompanhe a gente, né? Se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seu comentário, tá? E não esqueça que quarta-feira tem episódio inédito de Os Pirandellos. É isso aí, gente, tá? Até quinta-feira no novo Fala Terráqueos. É isso aí, gente, até mais!